Imagine por um momento que a história que você conhece é apenas a ponta do iceberg, que existem verdades ocultas nas palavras de Jesus, mensagens codificadas que foram ignoradas, mal interpretadas ou até mesmo deliberadamente escondidas. O que aconteceria se você descobrisse que a verdadeira mensagem de Jesus não falava apenas sobre fé e salvação, mas sobre um conhecimento muito mais profundo, uma sabedoria que revela os segredos do universo e do próprio ser humano? Uma verdade tão poderosa que poderia transformar completamente sua percepção da realidade e sua conexão com o divino. Hoje, vamos nos aprofundar nas ensinanças secretas de Jesus, aquelas que foram mencionadas em evangelhos apócrifos, textos gnósticos e em antigas tradições místicas que poucos conhecem. E o mais surpreendente é que, quando compreendemos essas mensagens em sua totalidade, nossa percepção da realidade muda completamente. No final desta jornada, revelarei a você o ensinamento mais profundo de todos, uma verdade que pode transformar sua vida de uma forma que você jamais imaginou possível. Desde tempos imemoriais, a figura de Jesus foi associada ao amor, à compaixão e ao sacrifício. Mas por trás de suas palavras há um conhecimento muito mais vasto, uma mensagem que transcende a doutrina convencional que conhecemos. Em diversas tradições espirituais, Jesus é retratado não apenas como um mestre de moralidade, mas como um iluminado, um conhecedor dos grandes mistérios do ser e do cosmos. Seus ensinamentos contêm chaves que foram estudadas por filósofos, místicos e buscadores da verdade ao longo dos séculos. Para compreender essas ensinanças escondidas, primeiro devemos questionar: por que alguns dos textos que falavam de Jesus foram excluídos dos evangelhos canônicos? Nos primeiros séculos do cristianismo, muitos escritos circulavam entre os primeiros seguidores de Jesus. Muitos deles continham ideias que desafiavam as estruturas de poder e apresentavam uma visão do mundo mais alinhada com o autoconhecimento e a liberação interior. Com o tempo, certos grupos de poder estabeleceram o que deveria ser aceito e o que deveria ser esquecido. Um dos documentos mais impactantes nesse sentido é o Evangelho de Tomás, um texto que contém frases atribuídas a Jesus, mas com uma profundidade filosófica e espiritual que difere significativamente dos evangelhos tradicionais. Nesse evangelho, Jesus não fala apenas da fé, mas principalmente do autoconhecimento. Uma de suas frases mais reveladoras diz: "Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso que tens dentro te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso que tens dentro te destruirá." O que significa realmente esse ensinamento? Jesus está nos dizendo que dentro de nós existe um conhecimento sagrado, uma centelha divina que, se a encontrarmos e cultivarmos, nos levará à verdadeira liberdade. Mas se ignorarmos esse potencial interno, se deixarmos que nossa vida seja governada apenas pelo externo, pelas crenças impostas ou pelo medo, então estaremos condenando-nos a uma existência de sofrimento e ignorância. Essa mensagem ressoa profundamente com ensinamentos de outras tradições esotéricas. Na filosofia hermética disse: como é acima, é abaixo, como é dentro, é fora. Isso nos lembra que o caminho para a verdade não está fora de nós, mas dentro de nós. Jesus ensinava aos seus discípulos que o reino de Deus não é um lugar distante no céu, mas uma realidade acessível aqui e agora para aqueles que buscam com um coração sincero. Outro aspecto fundamental das ensinanças escondidas de Jesus é sua insistência na transcendência do ego. Ao longo de sua vida, Jesus falou em parábolas, muitas delas direcionadas a desmantelar a ilusão da identidade baseada no ego. No Evangelho de Lucas, encontramos esta poderosa declaração: "Quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por mim, a encontrará." Esta não é simplesmente um convite ao sacrifício físico, como alguns interpretaram. É um ensinamento profundo sobre a necessidade de transcender a identificação com o eu superficial, com as etiquetas, as posições e as ilusões deste mundo material.
Jesus nos diz que só quando deixamos para trás essa falsa identidade, podemos acessar nosso verdadeiro ser, a consciência crística que habita em cada um de nós. Os gnósticos, um grupo de cristãos primitivos que foram perseguidos por suas crenças, entendiam bem esta mensagem. Para eles, o conhecimento ou gnosis era a chave da salvação. Acreditavam que Jesus não veio apenas para redimir a humanidade, mas para despertar em cada pessoa a centelha divina que a conecta com a fonte suprema. Segundo os textos gnósticos, Jesus ensinava em privado aos discípulos mais próximos conhecimentos que não eram revelados ao público em geral, pois só aqueles que estavam preparados espiritualmente podiam compreendê-los. Mas se este conhecimento era tão poderoso, por que foi suprimido? A resposta é simples. Um ser humano que compreende sua verdadeira natureza, que acessa o conhecimento interno, não pode ser controlado. As estruturas de poder, tanto religiosas como políticas, sempre tiveram interesse em manter a humanidade dentro de certos limites de pensamento. Jesus, com sua mensagem de liberdade espiritual, representava uma ameaça para estes sistemas. Você realmente acredita que a mensagem de Jesus se limita ao que tradicionalmente nos foi ensinado? Ou há algo mais profundo, algo que foi escondido à plena vista, esperando ser descoberto por aqueles que estão dispostos a buscar a verdade? Para realmente compreender os ensinamentos ocultos de Jesus, devemos explorar sua conexão com as antigas tradições de sabedoria. A maioria das pessoas o conhece através dos relatos bíblicos convencionais, mas o que raramente se menciona é que Jesus não surgiu em um vácuo espiritual. Sua mensagem tinha raízes profundas em antigas correntes místicas, como os ensinamentos dos essênios, o conhecimento egípcio e a sabedoria oriental. Os essênios, uma comunidade de místicos que viviam em retiro nas proximidades do Mar Morto, praticavam um estilo de vida baseado na pureza, na meditação e no autoconhecimento. É bem sabido que João Batista, que preparou o caminho para Jesus, tinha fortes vínculos com este grupo. Os essênios acreditavam na iluminação do espírito através da disciplina e da conexão com a divindade interna, uma ideia que ressoa profundamente com as palavras de Jesus quando disse: "O reino de Deus está dentro de vocês." A influência de Jesus não se detém aí. Alguns estudiosos sugeriram que, durante os anos de sua juventude, Jesus pode ter viajado para terras distantes, aprendendo de outras tradições espirituais. Na Índia, existem antigos manuscritos que falam de um mestre conhecido como Isa, que muitos acreditam ser Jesus. Segundo esses textos, Isa passou anos entre monges budistas, absorvendo os ensinamentos sobre a compaixão, a meditação e a natureza ilusória do mundo material. E aqui é onde tudo começa a se encaixar. Jesus não ensinava apenas sobre o amor e a fé, mas também falava sobre o desapego do mundo material e sobre a importância de despertar a consciência interna. Esta ideia é surpreendentemente similar aos ensinamentos do Buda, que séculos antes já falava sobre a ilusão do ego e a necessidade de transcender o sofrimento através da iluminação. No Antigo Egito, a sabedoria hermética ensinava que tudo no universo é mente, que a realidade externa é apenas um reflexo de nossa consciência interna. Jesus expressou esta mesma ideia de uma maneira diferente quando disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Não se trata apenas de fé cega, mas de uma compreensão profunda de que nossa mente e espírito têm o poder de manifestar a realidade. Jesus falava em parábolas, e muitas delas ocultavam verdades profundas que só aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir podiam entender. Tomemos, por exemplo, a parábola do semeador. Nela, Jesus fala de um homem que planta sementes, algumas das quais caem em terreno fértil e dão frutos, enquanto outras caem em terreno rochoso e não podem crescer. À primeira vista, parece uma simples metáfora sobre a fé. Mas, se olharmos mais além, podemos ver que Jesus está falando do poder da consciência. As sementes representam o conhecimento e o terreno representa nossa mente. Se nossa mente está fechada, o conhecimento não pode criar raízes,
Mas se nos abrimos à verdade, então esse conhecimento florescerá e nos transformará. E o que dizer da famosa frase: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á? Esta não é apenas um convite à oração, mas um código para a busca da verdade. Jesus nos diz que o conhecimento não será dado passivamente. Devemos buscá-lo ativamente, com determinação e com o desejo genuíno de compreender. No entanto, nem todos estavam preparados para receber esse conhecimento. No Evangelho de Mateus, Jesus diz algo inquietante: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. O que significam essas palavras? Jesus não estava menosprezando as pessoas, mas advertindo que o conhecimento sagrado só pode ser compreendido por aqueles que estão prontos para recebê-lo. Tentar revelar essas verdades a quem não está preparado só gera rejeição e confusão. Ao longo da história, os grandes mestres espirituais foram perseguidos, mal interpretados e até silenciados. Jesus não foi exceção. Sua mensagem era revolucionária, porque ensinava que o verdadeiro poder não está nas instituições religiosas, mas dentro de cada pessoa. Ele não veio estabelecer uma nova religião, mas despertar a humanidade para sua verdadeira natureza. E o que acontece quando uma mensagem desse calibre chega ao mundo? Desafia as estruturas de poder. Não é coincidência que Jesus tenha sido condenado pelas autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Ele não era apenas mais um pregador. Era alguém que estava revelando um conhecimento que poderia libertar as pessoas da manipulação e do medo. Reflita sobre isso. Quantas vezes, ao longo da história, tentou-se suprimir a verdade? Quantos textos foram censurados? Quantos mestres foram silenciados? E apesar disso, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à luz. Jesus ensinava que o verdadeiro despertar não vem de fora, mas de dentro. Não se trata de seguir cegamente dogmas ou tradições impostas, mas de buscar a verdade por si mesmo. Se observarmos atentamente as palavras de Jesus, descobrimos que sua mensagem continha um ensinamento ainda mais profundo, um que foi mal interpretado e distorcido ao longo dos séculos. Jesus não falava apenas sobre o amor e a fé, mas também sobre o poder oculto dentro de cada ser humano. Sua missão não era apenas trazer salvação, mas revelar o caminho para a iluminação espiritual, um caminho que poucos compreenderam em sua totalidade. Jesus falava em parábolas, usava símbolos e metáforas que para muitos pareciam enigmáticos. No Evangelho de Marcos, seus discípulos perguntaram-lhe por que ele falava assim, e ele respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se lhes diz por parábolas. Por que Jesus não explicava seus ensinamentos de forma direta para todos? A resposta é simples: porque o conhecimento verdadeiro não pode ser imposto, só pode ser descoberto por aqueles que realmente o buscam. Aqueles que não estão preparados para receber a verdade a rejeitarão, ridicularizarão ou distorcerão, mas aqueles que têm a mente e o coração abertos poderão vê-la com clareza. E aqui chegamos ao ensinamento mais poderoso de todos. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A que verdade ele se referia? Muitos interpretaram esta frase como um convite a seguir seus ensinamentos, mas há algo mais. Jesus falava de uma verdade mais profunda, uma que tem o poder de libertar a humanidade do sofrimento, do medo e da ilusão do mundo material. Para entender isso, devemos olhar para outra de suas mensagens mais impactantes. Eu e o Pai somos um. Esta afirmação, registrada no Evangelho de João, é uma das mais mal interpretadas de toda a Bíblia. Jesus não estava dizendo que os seres humanos devem adorar a si mesmos, mas que dentro de cada um de nós há uma centelha divina, uma conexão direta com a fonte de tudo o que existe. Este conceito não é exclusivo do cristianismo. Em muitas tradições espirituais antigas, fala-se que o ser humano é um reflexo do divino. Na filosofia Vedanta da Índia, ensina-se que Atman, a alma individual, e Brahman, a realidade suprema, são um só. Na sabedoria hermética, disse que Deus é mente e o universo é mental.
Tudo isso nos leva à mesma conclusão. A divindade não está separada de nós, mas dentro de nós. Jesus também nos deixou outra pista em uma de suas declarações mais misteriosas. O reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Durante séculos, muitas religiões têm ensinado que o reino de Deus é um lugar ao qual se chega depois da morte. Mas Jesus dizia o contrário. O reino de Deus não é um destino distante, mas um estado de consciência que pode ser alcançado aqui e agora. Esta é uma das razões pelas quais seus ensinamentos foram considerados perigosos pelas autoridades de seu tempo. Se as pessoas entendessem que a divindade não reside em templos, nem em instituições religiosas, mas em seu próprio interior, então deixariam de depender de intermediários para se conectar com Deus. No Evangelho de Tomás, Jesus diz, quando fizerem de dois um, e quando fizerem o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então entrarão no reino. Esta frase encerra um profundo significado esotérico. Jesus está nos dizendo que a chave para despertar espiritualmente é a unificação dos opostos, a integração do corpo e do espírito, do material e do divino, da mente consciente e inconsciente. Esta ideia é muito similar ao que os alquimistas medievais ensinavam, que não só buscavam transformar o chumbo em ouro, mas entendiam a alquimia como um processo interno de iluminação. Na Cabala, existe o conceito de Tikkun, a restauração do equilíbrio na alma, e na tradição taoísta, fala-se do equilíbrio entre o Yin e o Yang, como a chave para alcançar a harmonia. Então, se Jesus conhecia este conhecimento profundo, por que foi condenado? A resposta é clara. Sua mensagem desafiava as crenças estabelecidas e colocava em perigo o controle das instituições religiosas. Jesus ensinava que o poder divino não pertence a uma elite, mas a todos os seres humanos. E quando alguém revela um conhecimento que pode libertar as pessoas da manipulação, inevitavelmente se torna uma ameaça para aqueles que desejam manter o controle. Mas Jesus não deixou estes ensinamentos apenas para seus discípulos daquela época, mas para todos aqueles que no futuro estariam prontos para recebê-los. Sua mensagem é atemporal e continua a ressoar até o dia de hoje. Agora chegamos ao ponto culminante da nossa jornada. Exploramos como Jesus ensinou o despertar da consciência, a divindade interna e a conexão com o reino de Deus dentro de cada ser humano. Mas há um ensinamento final, um conhecimento tão poderoso que foi obscurecido ao longo da história, distorcido e escondido para que poucos conseguissem compreendê-lo. Antes de revelar este segredo, devemos lembrar uma das frases mais enigmáticas que Jesus pronunciou. Quem quiser salvar sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. À primeira vista, esta frase pode parecer um convite ao sacrifício, mas seu significado é muito mais profundo. Jesus não falava de perder a vida em um sentido físico, mas de transcender o ego, de deixar para trás a identidade limitada que nos prende ao sofrimento e à ilusão de separação. Este é o núcleo de todos os ensinamentos espirituais avançados, a morte do falso eu e o renascimento na verdadeira essência. É o mesmo princípio que encontramos na filosofia budista, onde se ensina que a iluminação só se alcança quando se transcende o ego. Também o vemos na alquimia espiritual, onde a morte simboliza a transformação do ser humano em seu estado mais puro. Jesus mesmo experimentou esta transformação no momento de sua crucificação. Sua morte e ressurreição não foram apenas eventos históricos, mas símbolos de um processo que cada um de nós deve atravessar. A crucificação representa a dissolução do eu ilusório, o desprendimento do apego ao mundo material, enquanto a ressurreição simboliza o despertar da consciência, a entrada em um estado de unidade com o divino. Jesus não apenas ensinou isso com palavras, mas deixou pistas para quem realmente quisesse compreendê-lo. No Evangelho de Tomás, encontramos uma declaração extraordinária.
Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que trouxeres te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que não trouxeres te destruirá. Aqui está o segredo final. A chave do despertar não está fora, mas dentro de cada um de nós. Não se trata de seguir dogmas, de procurar salvadores externos ou de esperar um paraíso distante. Trata-se de descobrir o tesouro escondido dentro de nós, de despertar a centelha divina que dormiu por tanto tempo. Mas por que esse ensinamento foi escondido? Porque implica uma verdade perigosa para os sistemas de controle. Que cada pessoa tem dentro de si o poder de se conectar com o divino sem necessidade de intermediários. Jesus não veio criar uma religião. Veio mostrar um caminho de libertação. E agora lhe faço uma pergunta direta. Você está pronto para esse despertar? Porque entender esse ensinamento não é suficiente. Saber que o reino de Deus está dentro de você não muda nada se não der o próximo passo. O verdadeiro conhecimento não é informação, é transformação. Jesus não só falou da verdade, mas viveu-a, encarnou-a em cada uma de suas ações. E essa é o convite que ele nos deixa, não só escutar, mas experimentar, não só acreditar, mas viver a verdade. Se você realmente deseja despertar essa realidade, comece por olhar dentro de si. Pergunte-se: que parte da minha vida está baseada no medo e não no amor? Onde continuo preso a crenças que me limitam? Estou vivendo a partir da minha verdadeira essência ou a partir de uma identidade criada pelo mundo exterior? E, sobretudo, lembre-se destas palavras de Jesus: vocês farão coisas ainda maiores do que estas. Jesus não veio nos mostrar o que ele podia fazer, mas o que nós também somos capazes de fazer quando despertamos a nossa verdadeira natureza. O segredo final é este: o reino de Deus não é um lugar ao qual chegamos depois da morte, mas um estado de consciência que podemos alcançar agora. Não há barreiras entre nós e a divindade, exceto as que nós mesmos construímos. E quando derrubamos essas barreiras, quando deixamos de procurar fora e nos voltamos para o nosso interior, então e apenas então encontramos a verdade que nos faz realmente livres.